vou voltar a gravar, gente, perdão. A gente retomando aí, desculpe. Então, só para a gente poder estar falando essa situação com relação à questão da avaliação. Eu sei que, de repente, isso gerou um pouquinho de ruído, mas eu acabei aproveitando, enquanto nessa deixa essa brecha que nós ficamos aqui desse momento aí, parece que a Margarete já havia conversado com vocês, e a avaliação vai ficar no período de 11 a 16/5, que eu acho que iniciaria na semana que vem, não é isso? Confere? Sérgio, você que participou da reunião aí. Confere. Confere. Então, parece que ela trocou aqui a sinalização para vocês aí, que vai começar a partir do dia 11. Então, sendo dia 11, creio eu, né, que pelo uso do bom senso da minha matemática, dia 11 é segunda-feira, a nossa prova vai ter que estar postada para vocês na terça-feira, dia 12. Tá? É basicamente isso. Tá? Então, não vou mudar muito esse caminho que agora está desenhado, para a gente poder estar rodando esse processo aí. Tá? Gente, eu vou agora aproveitar novamente. Eu falei com a Bruna, aproveitei o Riquelme, tinha pouca gente na sala, agora tem mais gente. Eu tinha... Na semana que a gente teve aula, o Oswaldo fez uma postagem interessante quando ele falou no fórum, quando ele falou sobre a questão da distribuição dos lucros dos custos indiretos de produção. Eu ia aproveitar isso, logicamente, como uma chamada para a gente poder estar fazendo isso na correção hoje da aula. Mas, como ele suscitou essa questão, eu até pensei, poxa, as pessoas vão gritar mais vezes ali no fórum por conta dessa situação. E isso não aconteceu. Mas tudo bem, a gente, de qualquer forma, eu ia trabalhar isso com vocês para a gente poder estar conversando. Eu já lembrar vocês que eu já postei a nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula já no AVA, tá? Já está na trilha. Como eu já disse antes também, a nossa prova com relação ao conteúdo vai estar trabalhando até o item, até onde a gente falou sobre custos totais de produção, que eu estava querendo lembrar qual foi a aula que nós tivemos aqui, eu salvo as aulas, mas eu não encontrei aqui, aliás, encontrei, né? Eu quero lembrar onde é que estava essa informação, qual das aulas, porque são todas que estão salvas, mas depois eu passo para vocês no WhatsApp. Mas a gente vai trabalhar só aquele primeiro bloco de conteúdo que a gente trabalhou, tal como eu já havia previsto, né? Inicialmente, a gente vai estar falando sobre esses conteúdos até essa parte do custo total de produção. Eu vou fazer o compartilhamento da nossa tela aqui, da minha tela aqui hoje, para a gente poder estar vendo a respeito da questão da aula de hoje especificamente. Vou ampliar minha tela aqui, colocar minha tela ampliada. Vamos fazer aqui um compartilhamento de tela. Cadê você? Muito bem. E aí, eis que chegamos aqui à nossa tela. Primeiramente, um diferencial, né? A aula agora está com o papel timbrado da instituição, né? Olha, eu fiquei chique agora, fiquei metido agora, né? Professor, Olha. Desculpe novamente atrapalhar, mas a gente vai ter essa aula e mais uma antes da prova, antes de ser lançada a prova. Semana que Por vem... acaso você vai tirar alguma aula que vem para dar uma revisão, para dar uma pincelada aí no conteúdo? Posso ou não? fazer, não tem nenhum problema, mas o que a Bruna fez essa pergunta e eu fiquei de responder isso para vocês, porque semana que vem a gente está com aquela questão do Projeto Fênix, né? E eu não sei como é que a professora Margarete vai direcionar essas ações com vocês, porque os horários conflitam com as nossas aulas. Tá? Então, O pior, assim, não criticando, mas sempre antes das provas acontece alguma palestra, acontece alguma coisa e vai acabar dificultando a gente, porque a gente está meio que perdido, né? Não, criticando mesmo, criticando também, porque a gente paga a faculdade, não é para assistir palestra. Tudo bem, é um acréscimo que a gente tem com isso, mas então por que não passa isso para depois das provas? Isso é uma questão que, assim, eu confesso que eu não posso interferir nessa fala. Aí eu vou pedir para que vocês se manifestem com relação a essa situação, junto, logicamente, à coordenação, tá, gente? Então, assim... Gente, a gente podia se manifestar no grupo que a Margarete está, né?
Aí todo mundo fala. Acho que ninguém tem tempo para ficar assistindo palestra. Muito mal tá dando para assistir as aulas. O que eu posso fazer é me comprometer com vocês, a gente fazer dar uma pincelada. Como a gente vai pegar mais uma questão de abordagem, mais essas questões teóricas, até por ordem, na verdade, a minha prova seria um contexto mais prático, mas dar uma pincelada dos conteúdos, até isso a gente pode marcar no sábado, se todo mundo estiver disponível, independente de qualquer coisa. Eu me disponho, eu faço a aula do Zoom, só que eu não faço pelo vínculo da instituição, faço pelo meu Zoom particular, aí vocês sabem que vai cair o contato a cada 40 minutos, mas a gente retorna, reconecta e abre a sessão de novo. Se vocês toparem, para mim não é nenhum problema com isso, tá, gente? Assim, a ideia é a gente tentar... Top, seria com forma. Tá? Aí vocês veem o melhor horário para vocês. Qualquer coisa a gente mata essa questão aí no sábado, dá um ampassant aí, dá uma pincelada nesses conteúdos aí para vocês. Se vocês toparem, só o grupo, conversem aí, você, Sérgio, reúne com o grupo aí, conversa, vê o melhor horário que fique legal para todo mundo e, logicamente, que não vai conseguir somar a todos, mas espero que a grande maioria, e aí a gente consegue estar fazendo essa organização aí de forma que não prejudique, pelo menos na minha disciplina, com relação a essa situação. Se vocês toparem, eu fico à disposição. Tá? Ok, gente? Tá ok, professor. Aí a gente pega essa questão. Então, Sérgio, eu vou deixar seu encargo essa organização para você só me sinalizar, tá? Para eu não ter que ficar lembrando e fazendo logística. Depois você só me sinaliza como você vai fazer, como vai ser dinâmica. Aí eu cadastro o link do Zoom já de uma vez e deixo o link disponível para vocês poderem estar fazendo essa atividade aí, a gente conduzir dessa maneira, tá bom? Tá certo. Muito bem. Bom, gente, então vou voltar à fala do fórum, já falei a questão do fórum para vocês. Eu estou vindo aqui fazer a correção final do nosso exercício com relação às atividades que nós falamos. Então, nós vamos estar falando hoje basicamente de markup, tá? Que é a precificação, realmente caracterizar o preço de venda do produto que a gente está comercializando. Nós temos aí um caso do produto A e B. A planilha, caso vocês tenham dúvidas com relação ao contexto da planilha, a planilha também está, o arquivo em Excel, está disponível na trilha de aprendizagem referente ao que a gente trabalhou na semana retrasada. Lembrando que na semana passada nós não tivemos aula por conta da figura do feriado de Tiradentes, tá? Bom, então, só para a gente poder refrescar um pouquinho aí, né? Quando a gente começou a trabalhar um pouquinho sobre a questão dessa figura de orçamento, que eu quis optar por isso para depois entrar na figura do planejamento, que é uma coisa mais complexa, né? Ou não digo nem mais complexa, mas eu quero dar um outro caráter da figura do planejamento dentro da aula, de uma maneira até de repente mais prática, tal como a gente começou com essa dinâmica, e eu acredito que esse movimento a galera tenha gostado, né, de poder estar fazendo essa condução da aula desse formato. Eu vou tentar manter essa mesma métrica. Isso aí, se estiver bom para vocês, né, a gente segue. Tá tudo certo aí? A gente pode seguir nessa mesma didática que eu estou seguindo aqui com vocês agora, nesse momento. Oi? Oi? Pode falar. O quê? Eu posso seguir essa dinâmica de condução de aula, como eu venho seguindo essa didática com vocês, para as próximas etapas que a gente vai estar trabalhando isso aí. Pode? Pode ser dessa forma? Acredito que todo mundo concorde. Está fluindo bem? Eu acho também que sim, né? Não vem tendo reclamações com relação a isso. Então, eu acredito que a gente possa estar seguindo dentro desse caminho aí, nessa esteira aí, né? Bom, então, nós falamos basicamente onde eu vou estar abordando com vocês as questões sobre essa avaliação, sobre essa V1, tá? Vamos estar falando sobre orçamento de vendas, orçamento de produção, custos variáveis, custos indiretos e custos totais de produção. E aí eu vou só me ater à questão do que eu já falei antes, mas eu vou lembrar que a gente falou de custos indiretos
E todo mundo viu no exercício que nós fizemos e ninguém parou para me perguntar, salvo o Oswaldo, a quem eu vou parabenizar. Ele deveria ter me perguntado mais. Mas ele fez um comentário no fórum a respeito da questão, com relação à questão dos custos indiretos. E eu falei uma vez na aula, há muito tempo atrás, que uma das questões relevantes para a figura do custo indireto é que ele é um custo muito difícil da gente precificar. Assim, eu vou dizer, a quem eu dou esse valor, né? Ou de que forma a gente faz essa distribuição desse recurso, vamos assim, propriamente dito. E aí eu falei assim, gente, porque é difícil a gente apropriar um custo indireto. Vamos pensar na figura da luz, né? Como é que eu vou distribuir a minha luz sobre um custo unitário de produção? Fica um pouco difícil, né? Assim como a água, assim como a própria figura da telefonia, ou qualquer outro elemento que não seja diretamente voltado ao processo produtivo, porém que dele, na verdade, que dessa ação ou desse evento, o processo produtivo seja dependente, e eu não tenho como atribuir, tipo assim, isso aqui custa X reais, para eu produzir um material que eu estou fazendo, eu vou gastar 2 reais de energia. Eu não tenho como fazer isso. Então, a gente estabelece, esses custos indiretos, ele tem uma difícil forma de classificação. Como ele é, na verdade, dentro de uma planta produtiva, independente da quantidade de coisas que você produza, ela vai estar inserindo, envolvendo todos os insumos ou todos os produtos que delas saem. Então, automaticamente, o que a gente vai ter que fazer dentro dessa figura do projeto, a gente consegue apurar o custo total, a gente consegue apurar o orçamento de venda, a gente consegue, diretamente falando, tá? O orçamento de produção, a gente consegue verificar os custos variáveis, porque isso oscila em função da quantidade de produção, preço da mercadoria, entre outras coisas. Mas o custo indireto ele é uma incógnita, né? E aí, quando a gente começou a falar sobre... Eu provoquei essa ideia, eu falei de um termo que eu não sei... acho que o Sérgio, que uma vez perguntou isso na aula, quando a gente estava falando, que ele falou, mas isso fica difícil a gente poder fazer isso. Eu falei assim, não, existe a figura do rateio. A gente tem que fazer um rateio desses custos para a gente poder distribuir isso entre os itens da planta. Existe uma fórmula matemática mirabolante para que você possa estabelecer um critério para a distribuição dos seus custos indiretos? Não. Isso varia muito de acordo com o critério que você adota e com a ferramenta ou qual o instrumental que você vai utilizar para poder estabelecer a figura do custo indireto, tá, gente? Então, só que ele precisa ser, de certo modo, distribuído por entre os elementos constantes dentro da nossa produção, porque ele existe automaticamente. Então, não tem como a gente dissociar isso, não tem como simplesmente, eu não vou considerar o meu custo de luz, por exemplo, no meu processo de produção. Você não gasta luz para fazer alguma coisa? A gente está, por exemplo, eu não estou considerando aqui a luz que eu gasto na minha casa para dar aula, né? Mas, teoricamente, tem um custo, né? E não saiu de graça, não vai sair de graça o fato de eu estar consumindo a minha energia, logicamente, minimamente pouco, mas eu não tenho como precificar ou quantificar o custo de luz, ou quanto eu vou cobrar em termos exatos, né? Então, assim, se a gente for fazer isso, a gente vai fazer uma matemática muito louca, né? A vida inteira. Para poder saber, olha, eu estou dando uma aula agora, eu vou dar uma aula agora de 2 horas para vocês, vamos pensar assim, e eu vou gastar 10 reais de luz pelo fato do meu computador estar ligado e eu estar usando roteador, tá com o meu computador, celular e por aí tudo conectado. Eu não tenho. Agora, no custo total da minha casa, vamos pensar assim, eu tenho como, em tese, vamos dizer assim, pelo tempo de permanência que eu fico dentro de um espaço, dizer mais ou menos qual é o custo que eu tenho indiretamente, logicamente, referente ao preço da luz que eu vou estar pagando, por exemplo, do meu escritório, que é onde eu estou agora. Então, quantas horas por dia eu gasto no meu escritório? Do meu total de luz e da quantidade de insumo que eu tenho aqui, eu tenho como fazer um rateio disso. Tá? Então, eu estabeleci um critério, vamos dizer assim, o tempo, a hora de produção, vamos dizer assim, a hora que eu gastaria produzindo alguma coisa em frente ao meu computador.
tá? Isso ficou claro até agora aqui para vocês, gente? Se vocês não responderem, dá um joinha aí, qualquer coisa, ou então levanta a mão, por favor, que eu consigo parar para responder aqui sem problema, tá? E alguém grita se eu não vir, tá bom? Mas até aqui tá tudo certo, isso aqui? Acho que tá. Muito bem. Logicamente, ótimo. Logicamente, gente, o que eu vou lembrar é o seguinte, os custos totais de produção, eles vão existir independente de uma figura ou outra. Você vai ter a figura do custo variável, vai ter a figura do custo direto para você poder fazer o custo total de produção. O que você não sabe, quando vocês fizeram a conta lá na planilha que vocês fizeram o exercício, é que vocês não dissociaram o total de custo indireto entre o produto A e o produto B. Vocês não fizeram a figura do rateio. Vocês não disseram qual é o valor total que vai ser gasto para produzir o volume A entre os custos indiretos e com... Perdão, volume não, produto A. E quanto vocês vão gastar em termos monetários para poder gastar com o produto B. Vocês pegaram o valor total, fizeram uma totalização e lançaram ele lá na minha conta. Eu fiz separado. Você fez separado? Eu acho que eu fiz. Você rateou? Não sei, mas eu acho bem que eu fiz, não lembro. Você não fez, porque eu corrigi seu exercício. Peraí que eu tô comendo, depois eu vejo. Então tá. Então, que eu me lembre, a senhorita não fez, tá? Mas não é nenhum problema, porque, na verdade, eu pensei que quando, até na figura, volto a dizer, na provocação do fórum, quando o Oswaldo comentou, eu falei, caramba, eureka, né? O cara soltou uma pérola boa, e aí agora a gente tem um ferramental para poder estar trabalhando, porque eu já ia falar isso com vocês de qualquer maneira, quando a gente chegasse agora nessa figura da precificação. Mas, como ele startou, eu falei, bom, então agora eu vou montar uma dinâmica, uma aula fantástica para a gente poder estar falando sobre isso. Bom, e aí, logicamente, o que a gente vai fazer a gente consegue, de fato, apurar os custos de produção, no caso, para o produto A e o produto B somado, que eu esqueci que ficou produto A e produto, tá? Mas seriam os dois, eu consigo saber o custo total de produção dos dois somados, que se vocês não se recordam, eu vou abrir a planilha aqui e vou compartilhar também a tela, só para vocês poderem ver o que eu estou falando, para não ficar uma coisa vaga, né? Não gerar uma dúvida na fala de vocês, tá? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, a minha tela doce, para a gente poder estar fazendo esse trabalho. Vamos nós, abre aí, filho. Vamos lá. Ui, voltei. E aí, o que acontece? Vou chegar. Deu certo. Ok. Aqui. Bom, todo mundo está vendo a planilha aí agora, gente? Não está vendo a planilha, né? Não está vendo, agora tá, né? O que acontece? Vocês fizeram aqui, todo mundo chegou, na aula que nós fizemos a revisão, todo mundo chegou aos custos totais de produção. Porém, olha o que a gente fez aqui, somou o item A e o item B. Certo, porque aqui não tem nada demais. A gente apurou os custos indiretos para produzir esses dois itens, somamos os valores produzidos em termos monetários, ou seja, quanto gastaria para a gente poder estar os custos envolvidos para cada item, que a gente apurou separadamente os custos variáveis, e, logicamente, a gente encontrou o custo total de produção daquela unidade, daquela empresa ali, para poder estar fazendo isso. Só que, realmente, a gente não fez uso da questão do quê? Do valor, da questão da precificação com relação ao rateio. A gente não dividiu esses custos. Então, logicamente, o que eu acho que a gente precisaria fazer e pensar, para a gente poder pensar na precificação de uma maneira correta, era justamente tratar a figura do rateio do trabalho, do custo indireto dentro de cada um dos itens produzidos. E isso pode ser, se vocês tiverem 1, 10 ou 1000 itens, não importa. Se a fábrica de vocês, o serviço de vocês produzir milhares de itens, os custos indiretos serão rateados por entre todos os itens constantes que vocês produzem. Logicamente, atrelado às suas respectivas quantidades.
Tá? Então, se você produz 1.000 de um, 2.000 de outro, 10.000 de outro, 100.000 de outro, você vai ratear os custos indiretos que você não tem como atribuir individualmente ou de maneira unitária a cada item produzido, por entre todos esses itens de acordo com as suas quantidades. Então, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês é um parâmetro que eu estou adotando. Então, a gente consegue fazer essa dinâmica e essa movimentação. Tá? Então, acho que isso aí é importante. E lógico que, paralelo a isso, no nosso exercício, eu fiz uma coisa que vocês lembram, que eu deixei uma figura de um preço de venda para o produto, tanto para o produto A quanto para o produto B. No caso aqui, o nosso caso aqui, salvo me engano, o produto A, eu não lembro o custo exato dele, mas acho que o produto A era 8 e o B era 10, ou era vice-versa, não era isso? Agora que eu não vou lembrar aqui, vou achar aqui a informação. Eu não lembro agora exatamente quanto era. Bom, não vou encontrar essa informação, mas eu sei. Ah, está aqui na planilha, aqui Mocorongo, né? Basta olhar aqui na planilha, óbvio. Né? Vamos nós. Era 10 para o produto A e 8 para o produto B. Então, muito bem. E aí, quando vocês apuraram lá embaixo, e todos vocês responderam, logicamente chegaram a um valor unitário, a um custo unitário de produção, porque vocês têm um custo total. O custo unitário nada mais é do que o valor total que você tem do custo de produção, dividido pelo seu valor de produção de itens, pelo seu valor de itens que vocês vão comercializar. Só que, volto a dizer, todo mundo apurou os valores conjuntamente. Então, não fizeram um rateio nesse processo. E é isso que eu quero estar justamente trazendo para vocês poderem estar analisando e visualizando comigo. Tá certo? Até aqui, a gente está todo mundo alcançando isso aí, gente? Sim, professor. Até aí, tranquilo. Que foi o que nós já fizemos, né? Isso. Não tem nenhum mistério até aqui, porque vocês já apuraram os custos totais de produção. Bom, e aí é o que eu falei, justamente isso. Vocês apuraram, vocês tiraram as conclusões de vocês dentro do trabalho de vocês. A grande maioria de vocês conseguiu descobrir uma coisa muito simples, né? Eu vou entrar aqui na planilha dos custos indiretos, só para a gente poder estar fechando aqui. Quando vocês olham, vou diminuir um pouquinho aqui, diminuir o meu zoom aqui da imagem do PDF, para ficar mais fácil. Bom, quando vocês olham essa figura dos custos indiretos, o que acontece? Vocês encontram os custos totais indiretos de acordo com o total de produção. Vocês encontraram a divisão com relação ao salário do profissional, no caso dos profissionais que trabalham, no caso do gerente, né, que ele é um custo indireto, que a mão de obra ela é separada, a gente já está calculando no custo variável. Tá? Os encargos incidentes sobre essa função e, logicamente, férias, a provisão de férias, décimo terceiro, tudo que é figura indiretamente ligado. Por quê? Ele, apesar de cuidar da produção, ele não é a produção e ele não faz a produção. Ele só gerencia a produção. Ele está do lado de fora, vamos dizer assim, da janela. Ele está sentado, ele está apoiado na janela vendo a banda passar. Né? Vamos pensar assim. E, logicamente, o que a gente apurou aí foi um total. Fez o cálculo de energia elétrica, água, telefone, fizemos esse cálculo, todo mundo chegou nesse mesmo cálculo, com as devidas variações, a gente considerou a figura da variação para todos os elementos, tá? E aí, o que acontece? Só que, eu volto a dizer, a gente apurou tão somente os custos indiretos de toda a planta. Eu não dividi esse valor total aqui, ó, esses 24.410 que vocês estão vendo aqui, o destaque aqui embaixo, ele refere-se aos custos indiretos para produzir tanto o produto A quanto o produto B. Eu não posso simplesmente pegar e atribuir esse custo indireto para os dois produtos, porque, logicamente, cada um tem a sua parcela de responsabilidade, ou de total, ou total assim, de custo indireto no processo produtivo. Eu não posso simplesmente falar, olha, o meu custo é tanto. Olha, imagina vocês fazendo essa planilha aqui, se vocês tivessem que fazer aqui no custo total de produção, se vocês tivessem que somar aqui, por exemplo, dobrar o valor do custo indireto sobre a produção do produto A e B. Porque, por exemplo, já que faz A e faz B, gasta-se 4.040, aí não, mas aí gasta 4.040 para fazer o A e mais 4.040 para fazer o B? Não, eu vou fazer uma parte desse custo
gasto é direcionado para produzir o item A e uma parte desse custo é direcionado para produzir o produto B. Só que aí, o que acontece? A gente soma, se a gente for somar a produção total, tá aqui, beleza. Certinho, 15.440. Só que individualmente, eu não tenho como estar fazendo, se eu quiser apurar o custo de produção individual, eu não tenho como fazer isso multiplicando simplesmente o valor total dos custos indiretos. Tá? Eu tenho que fazer justamente uma divisão, eu tenho que fazer uma distribuição justa dentro desse material. Ou seja, os 24.410 que são apurados em termos de custos indiretos de produção, a gente vai ter que fazer uma diferenciação, vai ter que distribuir quantos por cento desse valor de 24.410 corresponde à produção, ao custo indireto vinculado à produção do item A, e quantos por cento desses 24.410, em termos percentuais, correspondem ao valor monetário para a produção do item B. Então, logicamente, que esse valor vai ser rateado. Para isso, a gente fala de rateio. Esse rateio aqui, a gente vai estar utilizando, é justamente o rateio, na verdade, é o rateio direto, né? A gente vai estar utilizando o rateio direto dos custos indiretos, tá? Então, só para a gente poder estar amarrando essa ideia aí. Eu disse para vocês que eu tinha que ter um parâmetro de informação com relação ao que eu deveria utilizar como referência para poder fazer esse rateio. Eu disse que eu posso estabelecer, não existe uma fórmula pronta para você poder dizer, olha, para eu poder estabelecer meu custo indireto, eu tenho que seguir para esse tipo de segmento aqui esta informação. Para esse tipo de segmento, eu tenho que seguir essa informação. Para o outro tipo de segmento, eu tenho que seguir essa informação. Não tem uma tábua mágica com uma tabelinha que direciona o que você vai atribuir em termos de variável para você poder considerar o custo de produção. No meu caso aqui, do nosso caso, o que eu considerei foi o total de itens vendidos. Eu não tenho que produzir 8.600, vender 8.600 itens da unidade do produto A e tenho que vender 11.800 do produto B. É isso que eu tenho que vender. Então, é sobre esse parâmetro, sobre essa variável, que eu vou distribuir o meu custeio. Como é que a gente consegue fazer isso? E aí vem a fórmula mágica, né? Deixei na planilhinha para vocês poderem estar pensando sobre essa figura mágica que acontece na vida da gente, o que é super fácil. Essa fórmula, essa planilha aí, está todo mundo conseguindo ver aí, gente? Ju, você só reclamou, não falou nada. Tô até com saudade de você falar. Ô, Ju, aproveita e fala então um pouquinho. Pelo amor de Deus. Aula, tá? Por favor. Oi, gente. Voltei. Tô aqui. Muito bem, Juliana. Só para aproveitar, foi só para te cutucar mesmo, tá? Né? Queria saber se eu estava te escutando, né? Achou que eu deixei só o Zoom aberto. Esperta, você acha, né? Que agora todo mundo fica com a telinha apagada e a gente aproveita. Eu falei assim, agora eu vou dar umas catadas aqui no povo, entendeu? Eu falei assim, não é novela não, né, Carol? Paralela à aula não, né? Porque não tem Big Brother mais, então ninguém me dá desculpa de Big Brother, né? Já acabou isso aí, né? Então, por favor, Thaís, você... Nem live, né, professores? Não tem live. Não. Eu tô aqui, professor. Não tem live, tá? Bom, a Bruna já nem fala, que ela tá. O Oswaldo, eu já elogiei ele por causa da provocação que ele fez na semana passada. Sérgio, eu sei que tá por aí. Jennifer tá por aí. Rose está aí também, está devendo alguma coisa para a gente quando a gente tornar a vida, né? Tem a história da festa. Não estou devendo nada. Eu ouvi um papo desse, alguém comentou sobre isso, mas a gente vai conversar isso depois, tá? Bom, gente. Bem depois. Eu espero que vocês até esqueçam. As pessoas com comida, elas têm memória, não tem memória curta, não, tá? Tem memória curta para várias outras coisas, mas para comida não tem, não, gente. Nosso estômago não esquece, faz a gente esquecer. Olha só, gente, então vamos lá. Só para vocês poderem entender. Eu falei para vocês que eu tinha que ratear. E eu estabeleci como parâmetro ou como variável
os meus itens produzidos, tanto do meu produto A quanto do produto B. O que eu fiz foi ratear isso. Então, dos meus 24.410, que seria o meu custo indireto total para produzir tanto um produto quanto o outro, eu considerei que eu vou fazer uma regrinha básica, na verdade, uma regra de 3 simples, tá? Não tem nada demais. Eu vou pegar o meu total de itens vendidos no produto A, que é o equivalente a 8.600, vou dividir pelo meu total de itens de venda, ok? E não pelo meu rateio aqui, tá? Esse custo indireto aqui só está aqui porque eu vou usar ele no final, tá? Aqui eu tenho... Oi, Bruno, fala. Não tem como você ir digitando para dar um exemplo? Tem. Vou abrir o Excel aqui para vocês poderem estar fazendo. Isso aí, Bruno, ajudou. Muito bem, vamos achar. E fica mais fácil, né? A gente consegue acompanhar melhor vendo os números. Vamos lá, então melhor ainda. Vou abrir uma planilha nova aqui, só para não desfazer o que eu fiz. Vamos lá, vou ampliar os números também um pouquinho, para ficar mais fácil para todo mundo. Não precisa nem jogar fórmula nenhuma aí, não. A gente faz na calculadora aqui para ir... Eu vou abrir aqui só para vocês poderem ver, eu só estou ampliando aqui. Vou abrir uma... Tá todo mundo vendo o meu Excel aí, gente? Sim. Eu estou movimentando aqui os cursores? Sim. Tá? Ótimo, beleza. Bom, vamos lá. Yes. Yes, Ju, muito bem. Sabia que você ia falar de mim. Moleque, isso aí. Vamos lá. Então, olha só. O que acontece? Eu disse para vocês, a gente já tem a figura dos custos indiretos totais. Então, vamos lá. Custos indiretos aqui para ficar mais fácil. Vamos listar isso aqui, tá? Custo indireto produtor A mais B. Vou fazer aqui um A mais um B aqui, para a gente poder estar ficando claro, né? Ampliar aqui. Ok. Meu custo indireto é 24.410, ok? Isso é valor monetário, ok? Isso é moeda, grana, certo? Ou não é igual moeda. Isso aqui é uma moeda, valor monetário. O que eu tenho aqui? Produto, vendas do produto A. E vendas de B. Eu tenho... Pergunta. Fale. Isso é para achar o quê? Isso é para achar o valor correspondente. Na verdade, a gente chama disso de técnica de rateio, tá, Bruna? A gente vai estar distribuindo esse valor aqui, ó, 24.410, entre saber quanto custa desse custo indireto aqui, qual é o percentual valor correspondente à venda do produto A e qual é o valor correspondente à venda do produto B, tá? Porque, teoricamente, eu não posso somar, por exemplo, vamos dizer assim, eu gasto 5 mil, vamos na nossa planilha aqui anterior, olha, se a gente olhar aqui, ó, para o produto A, eu gasto 5.640, e produto B, eu gasto 5.760. Tá? Eu vou considerar isso aqui num mês, tá? Só para a gente poder estar fazendo. Aliás, vamos lá no final, vai ficar mais fácil, que aqui a gente tem um total, tá? Mas eu não totalizei ele aqui em separado. Vamos só para a gente poder exemplificar aqui. Eu tenho aqui um total de 5.640 de custo de produção do produto A e tenho custo direto, né? Custo variável. E de 5.760 do produto B. O que acontece? Eu não posso simplesmente dizer para você que eu vou chegar aqui, olha, o produto A, para eu poder fazer minha precificação, o produto A, ele vai me custar, vamos pensar assim, 5.640, 5.760. Eu não posso atribuir um custo indireto de 4.040 para o produto A e não posso atribuir um custo indireto para o produto B no total de 4.040. Por quê? Esses 4.040 correspondem ao total que eu gastei para produzir os dois produtos, tanto A quanto B. Ele é um custo indireto que está vinculado à produção dos dois, porque eles utilizaram os mesmos recursos. Porém, eu tenho que saber quanto desse valor total aqui, desse valor total de R$ 5.640, por exemplo, corresponde a esse total de custo indireto. Isso aqui é um custo variável, tá? Para poder produzir o produto A, que eu gastei esse valor, eu tenho que saber qual é o percentual correspondente desse custo indireto aqui nesse mês. Da mesma forma, esse raciocínio eu vou fazer para o produto B.
eu não vou dizer para você, porque se eu colocar o custo indireto no valor total de cada um deles, você concorda comigo que o preço unitário vai ficar muito mais caro? Sim ou não? Sim. Eu não tenho. Então, é muito mais lógico eu estabelecer um rateio. Eu vou dizer, olha, para eu produzir o meu produto A naquele mês, eu vou gastar vou gastar, por exemplo, R$ 1.200 do total de custo indireto que eu tenho, que é 4.040. E o restante referente a essa diferença corresponde ao valor do total, no caso do produto B. Se a gente considerar atribuir arbitrariamente, que eu estou dizendo aqui, que eu vou gastar o meu custo indireto para produzir A é 1.200, a minha diferença é só eu pegar e vou dizer para você, olha, para eu produzir o B, indiretamente os custos indiretos vinculados ao produto B seria 2.840. Agora, isso faz uma diferença razoável quando a gente faz essa matemáticazinha aqui. Se eu somo o produto A, o custo indireto, sem fazer o rateio, o que eu vou encontrar é justamente o quê? Um custo de 9.680 para produzir A e um custo de 9.800 para produzir B. Por outro lado, se eu fizer o rateio, nesse caso aqui foi só um exemplo, não calculei, tá, gente? Só para poder ilustrar. Eu pegar o valor do produto A e mais o custo indireto rateado para produzir esse item, eu vou gastar bem menos. Ó. Então, qual é a diferença aqui? Se a gente for pensar, ó, só para a gente poder fazer uma ordem aqui. E vai dar 1.200, né? Óbvio. Que é a ordem inversa. Né? Vocês estão vendo? Então, assim, eu vou estar pondo um preço muito mais caro no meu produto se eu não ratear o produto. E por que a gente usa rateio? Porque, logicamente, se você conseguir distribuir os custos entre a sua produção, os custos indiretos na sua produção, você tem uma ferramenta mais hábil, vamos dizer assim, para vocês poderem estar melhorando a política de preços do seu produto. E, de repente, mesmo que diminua um pouco a sua margem de lucro, você tem um cenário mais real que você permite pisar num solo mais sólido, mais ajustado, sem ter prejuízo operacional por conta de uma decisão mal calculada. Então, isso é importante a gente entender. O rateio, se não feito, ele encarece o item. Ele feito e bem feito, ele ajuda você a estabelecer no momento adiante uma melhor negociação do preço de venda do seu produto e permite que você tenha margem para operacionalizar, de repente, uma negociação com o seu cliente. Melhorar um pouco, olha, eu posso reduzir um pouco essa margem porque isso vai diminuir um pouco o meu lucro, mas não vai impactar no meu custo, ou seja, eu não vou ter prejuízo operacional pelo simples fato de eu estar tomando essa decisão. Então, logicamente que isso te ajuda a precificar melhor, te auxilia na melhor precificação. Entendeu, Bruno? Sim. Então, vamos nós. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, eu já disse que o meu parâmetro que eu adotei foi os meus itens vendidos, né? Então, a gente, para poder ficar mais fácil, né? Vamos organizar aqui. Vou deixar... Eu tenho um total de 20.400 itens produzidos, correto? É o total entre A e B. Do meu total de 20.400, 8.600 corresponde a quanto? Quantos por cento? Como fazemos isso? Nada mais, nada menos do que uma regrinha de 3 simples. Se vocês quiserem, bom, ele não vai repetir. Vocês querem que essa célula aqui ela não se mova, né? Se eu puxar o meu cursor, ela não se mova. É só você vir em cima da fórmula, abre ela, clica em cima da célula e aperta F4. Olha o movimento que aconteceu. Está vendo que apareceram duas cifras, uma antes do B e uma depois do B? Isso chama-se, esse movimento trava a célula.
Então, qualquer movimento que você fizer, você pode copiar 1000 vezes. Essa célula vai sempre se repetir. O Excel está dizendo o seguinte: toda vez que eu fizer alguma fórmula, eu vou buscar a célula que eu estou, essa célula nova, e vou buscar a célula imediatamente anterior. Vamos nós fazer? Para vocês poderem ver. E deu erro, filha da puta. Desculpe. Que era para ter travado a minha célula, né? Cara pálida. Mas vamos nós. Já que não travou a célula... sacana. Porque também não travou, né? Óbvio. Vamos ver se agora ele vai. Eu ia ficar hashtag chateado se tivesse acontecido. Então, o que aconteceu? Para a gente poder facilitar a nossa vida, como o Excel ele é um santo remédio para a nossa criança, ele vai dizer que o valor correspondente para o meu custo indireto atrelado ao produto, às vendas do produto A, corresponde a 42%. E os 57,84% restantes é o valor que corresponde à produção do produto B. Tá? Então, qual é o meu rateio, o meu valor rateado por produto? Qual é o meu valor rateado por produto? Basicamente, é você pegar... Aqui está 42,16, tá? Eu vou sugerir que vocês podem fazer isso aqui. Vamos nós ver se ele vai dar. Porque geralmente a gente multiplica. Aqui eu vou ter que dividir. Vamos ver se vai dar. Não deu. Esse aqui, vezes 100. Vou ter que ter decimal? Brincadeira, hein? Bom, vamos lá. 0,4216. Muito bem. Não é grande problema. Porque aqui ele não colocou em percentual, por isso que ele deu erro. Tá? Como eu não converti a fórmula em percentual, gente, aí eu deixei só 42,16 e entendeu como número inteiro, número decimal, mas não percentual. Então, eu tive que fazer ele em decimal para a gente poder estar encontrando isso. Bom, e da mesma forma, eu vou aplicar esse mesmo valor fazendo o valor decimal. Então, o que acontece? Aqui, certamente, o somatório disso vai dar 100 e o somatório disso aqui vai dar... que coisa! R$ 24.410. Viram aí? E aqui, qual é o valor do custo indireto vinculado à produção do item A? No caso, considerando o período todo que a gente está avaliando. Estou vendo aqui pelos 6 meses, tá? Só para lembrar, na planilha, quando a gente apurou... Na planilha, quando eu apurei o custo aqui, eu peguei o custo indireto total, tá vendo? Dos 6 meses de produção. Todo mundo tá vendo isso aí? Certo? Sim. Show. E aí eu estou considerando ele aqui e estou distribuindo ele aqui. 8.600 não corresponde ao total de vendas do período? Produto A. 11.800 não corresponde ao item do produto, ou melhor, o volume de vendas durante o período do produto B. Então, exatamente o que eu estou fazendo aqui é só dar esse poder, esse rateio a esse item aqui. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Muito bem. Sim. Aí, o que acontece? Né? Encontrei o meu custo, o meu valor rateado para encontrar a minha produção, para poder somar aos meus custos variáveis totais. Vamos voltar lá na nossa planilha bonitinha que nós fizemos aqui, nossa planilha 1 aqui que a gente fez. Vamos lá. Parece que alguém está matando alguém aqui do lado. Está uma gritaria aqui do lado. Bom, eu encontrei o meu custo variável do produto A, que foi equivalente no período a 48.504. Vamos lá no nosso material e ver se confere. Perdão, 48.504 nada. Errei a soma isso aqui. Onde que eu tirei esses 48.684, gente? O valor da planilha é 48.684? Ué? Surtei. Eu errei o número aqui de bobeira. Onde que eu tirei isso? Bom, é 48.504.
surtei aqui. Desculpe, gente, mas eu vou corrigir aqui na planilha de uma vez para ficar mais fácil. A gente vai fazer o exercício aqui para ficar mais prático. Bom, só para a gente poder ilustrar, tá, gente? Aqui ficar mais claro. Eu peguei o valor que eu já apurei do valor rateado, 10.291,25 para o produto A. Tá aqui, tá vendo? Para o produto B, idem, o valor rateado para o produto B. Ok. O meu custo variável total para o produto B, que esse aqui está certo, que é 45.312, e para o produto A, que seria equivalente a 48.504, que eu não sei de onde eu tirei 684. Isso chama-se noite trabalhando, montando aula. Acontece de vez em quando essas coisas. Tá? Então, eu vou repetir a planilha aqui, só para a gente poder não ficar fora do raciocínio, e vou seguir essa conta aqui que a gente estava fazendo. Bom, eu já tenho o meu custo de produção. Então, eu já tenho aqui, só para a gente poder estar fazendo. Rateio, eu já tenho ele aqui. Vou vir para cá para a gente poder conversar. Rateio, valor, custo variável. Total produção, né? Por item do produto. Vai ficar igual que eu escrevi lá no enunciado. Oi, pode falar. Esse aí é o custo, né? Ah, tá, o de baixo, que agora que é o variável. Oi, então. Não, eu estou indo recorrer à tabela que eu já fiz, tá? Então, assim, eu só errei na formatação do número aí que eu coloquei 684 de orelha. Não sei de onde eu tirei isso. Porque esse número, realmente, o número é 504 mesmo, tá? Gente, cadê a Larissa Manso? Não tá aí, não? Jennifer tá aí, Ana Beatriz tá aí. Eu vou lembrando do povo, de vez em quando a gente lembra que tem um pessoal que a gente pensa. Cadê? Quem tá aí? Falou agora. Jennifer. Ah, muito bem. Vitor, você tá aí? Sim, tô aqui, professor. Muito bem. Oswaldo, você tá aí? Não me decepciona não, te elogiei, pô. Tô aqui, professor. Muito bem. Então tá bom. Já te deu a moral esse dia, pô. Tu postou um negócio lá no fórum, a gente tá fazendo um negócio aqui, pra gente poder finalizar até a tua ideia que você perguntou lá. Aí eu falei, se eu não tivesse aqui, eu ia ficar chateado contigo, cara. Bom, vamos lá. Ah, não, pô. Então, vamos lá. Ó, somando o meu custo variável mais o meu custo indireto rateado, eu vou ter o valor de 58.795,26 e outro, logicamente, o valor de 59.430,74. Tá? Provavelmente, se a gente somar, eu confesso que eu só não sei porque que tá dando uma... Por conta da diferença que eu apurei ali, deu errado. Mas, enfim, depois eu vou ajustar isso aí na nossa fórmula. Esse valor aqui é o mesmo custo de produção total que vocês encontraram na resolução do exercício aqui embaixo, gente. Só que ele agora, a única coisa que está diferente desse raciocínio aqui é que ele está distribuído, ele está rateado o valor para o produto B, o custo total de produção para o produto A, como para o produto B. Entenderam isso aí? Sim. Todo mundo pegou esse raciocínio aí, né? Todo mundo pegou essa ideia, né? Então, sigamos o baile, né? Total da nossa produção aqui. Confesso que depois eu vou rever esse cálculo da planilha lá, que agora eu não sei por que saiu isso, mas volto a dizer, né? Construção de material é uma beleza, né? Quando a gente constrói o material, de vez em quando são algumas coisinhas erradas, mas a gente sobrevive. E eu estava tão orgulhoso que eu tinha feito um negócio com template da universidade, estava achando que eu estava abafando. Tinha que ter algum errinho no meio do caminho, né? Bom, vamos lá. Só que aí, gente, muito bem, chegamos aí ao custo. Eu volto a falar para vocês. Eu estabeleci como parâmetro para poder trabalhar minha precificação o custo a quantidade vendida dos meus produtos, concorda? Então é isso que eu encontrei aqui para a gente poder estar fechando esse item aqui. Até aqui, gente, só para poder voltar aqui. Até aqui ficou claro para todo mundo? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, sim.
Eu não entendi nada, mas depois eu acompanho o baile e continuo. Eu sou a Mari na vida. Ah, tá. Eu também. Depois eu acompanho. Ah, muito bem. Então, mas o formato da explicação para vocês está compreensível? Minha pergunta. Professor, para mim, vou ser sincero, eu não estou conseguindo entender, mas depois, com calma, vou pegar a sua aula remota e eu vou tentar entender, porque eu não estou com o meu material aqui em mãos. Não, tudo bem, não tem problema. Ele. Basicamente, o que vocês vão estar fazendo, vão pegar, é a planilha que vocês já fizeram antes, e a gente vai estar só redistribuindo esses valores aqui, gente, os totais referentes ao custo de produção. Não é nenhum mistério, tá? O que eu estou explicando é só tentando exemplificar, criar uma lógica, uma sequência lógica no exercício, na correção, como aula, para vocês poderem entender como é que vocês vão fazer o rateio, tá? Então, isso é o que eu estou trabalhando. Então, a gente vai chegar no mesmo raciocínio que a gente chegou antes. Tanto é que, a princípio, eu não sei porque que lá na planilha está errado esse valor, mas os totais batem com o total de produção. A única coisa que vocês não tinham aqui até então era o valor separado do custo indireto por cada um dos itens, o que prejudicaria vocês para poder estabelecer a política de preço de vocês quando vocês fossem colocar o custo unitário de produção, que é esse momento aqui, tá? Quando a gente encontra, aí tá vendo, ó, erros de digitação, olha que beleza, ó. O total é 59.430,75. Olha o que o Mocorongo escreveu aqui, ó. Mas ele veio aqui e escreveu 59.430,75, tá vendo? Erro de digitação. Até já vou abrir o arquivo depois e vou corrigir isso de uma vez. Mas vamos lá. Agora, eu encontrei o meu valor referente ao meu custo total por produção por produto, eu vou encontrar o meu custo unitário por produto. Vai ficar mais fácil. Então, eu vou pegar esses totais que estão aqui destacados, ó, e vou jogar para esse exercício aqui. O valor total do custo de produção do A e o custo de produção do B. Está errado aqui, tá, gente? O número certo é esse que está aqui, que eu estou destacando aqui. Eu que digitei errado aqui, tá? E aí, o que acontece? Para mim não está aparecendo nada, só a tela parada. Opa, peraí. Então, deixa eu voltar de novo aqui. Deixa eu fazer Deixa eu parar de linkar esse aqui e vou compartilhar de novo. Vamos lá. Vê se apareceu agora eu mexendo aí. Apareceu? Agora voltou. Voltou. Bom, aqui a gente encontrou o custo total de produção, tá vendo, Bruna? Que era a ideia que a gente estava falando, que era encontrar o valor rateio por item produzido e encontrar o custo total de produção por produto. Ok? Até aqui todo mundo entendeu e acompanhou, tá certo? Certo. Certo. Seguimos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou encontrar o valor de divisão do produto, vou encontrar o meu custo unitário de produção. O meu custo unitário de produção, volto a dizer, o meu parâmetro de venda, meu parâmetro de informação é a quantidade vendida, tanto do produto A quanto do produto B. Então, o que eu vou fazer? Se eu estabelecer ele como um parâmetro, obviamente ele vai ser o meu parâmetro para todos os outros elementos, porque eu não posso utilizar 2 pesos e 2 medidas, senão eu não vou ter, obviamente, um valor que não vai bater. Por exemplo, como eu posso considerar a minha quantidade vendida num momento e depois considerar o meu item, as minhas quantidades, minha quantidade em estoque, ou minha quantidade a produzir, né, o meu orçamento de produção. Eu estou considerando venda e não a produção propriamente dita. Então, eu estou trabalhando em itens vendidos, ok? Ô, professor, então eu considero sempre os itens vendidos. É porque no exercício anterior eu dei uma confundida que naquele orçamento de produção eu acabei catando o orçamento de produção e usando ele. Eu não mexo, ali é só o orçamento de produção, né? Eu não mexo nele. Eu vou sempre em cima da quantidade vendida. Nesse caso aqui, Sérgio, o mais adequado é esse procedimento, tá? O que acontece? É o que eu falei para vocês antes. Para esse momento, que a gente está falando de ordem de precificação, na verdade de rateio,
eu tenho que entender qual é a variável que me causa impacto para eu poder tomar uma decisão. Logicamente que eu falei, isso varia de acordo com cada tipo de negócio. Um negócio pode ser uma variável, outro tipo de negócio pode ser outra variável. Então, assim, eu não tenho como analisar isso sem eu entender isso, sem fazer uma análise clara sobre essa questão. Entendeu? Então, eu tenho que entender qual é a minha variável que causa impacto para eu poder fazer uma análise em cima dela. No meu caso, no caso do nosso exercício aqui, o padrão vendido foi a quantidade, ou melhor, o parâmetro estabelecido foi a quantidade comercializada. Entendeu? Mas poderia ser a quantidade a produzir. Isso varia muito de acordo com o tipo de negócio, com o tipo de coisa que você, com o tipo de serviço, ou tipo de produto, ou tipo de atividade que você vai estar desenvolvendo. Tá? Pode ser, por exemplo, o impacto maior meu possa ser na mão de obra. E aí eu tenho que calcular a hora de trabalho. Entendeu? Então, assim, isso varia de caso a caso. Tá? O seu custo indireto ele vai variar de acordo com coisas bem específicas. Tá? Então, você tem que fazer uma análise dentro do seu negócio sobre o que te causa mais impacto para você poder estabelecer ele como um parâmetro de análise. Tá? Aqui, nesse caso, a gente está utilizando a quantidade vendida, tal como no outro exercício que a gente estava fazendo também, que é o que a gente estava desenvolvendo em aula. Ok? Ok, professor. Entendido aí, né? Bom, com essa brincadeira, eu encontrei uma sorte para começar a chegar nesse ponto aqui, gente. Eu encontrei os valores de vendas, ou melhor, custo unitário de produção, do produto A em 6,86 e do produto B em 5,04. Lembrando, aí voltamos aqui à nossa planilha. Vocês estão vendo a planilha aqui? Estão enxergando a planilha aí? Não. Não? Eu tô. Está movimentando aí? Não, movimentando não. Tá então vamos travado. lá. Ó. Sérgio, você está vendo? Tá. Então, ó. A planilha só, não está movimentando nada não. Não. Agora eu parei. Só estou selecionando. Tá. Ó, o meu preço unitário sem impostos é R$10. Eu estou colocando isso como um valor de venda. E coloquei o valor de venda, no caso do item do produto B, a R$8. E olha que a gente tem de custo de produção. Para o produto A, eu tenho um custo de 6,86 e para o produto B, eu tenho um custo de 5,04. Existe só um pequeno problema, né? Eu estou colocando o custo de produção. Eu não estou considerando nenhuma figura de imposto aqui, gente. Então, só para vocês poderem entender o que inicialmente a gente estava fazendo, e eu coloquei como exemplo, olha, eu coloquei o valor de venda R$10 e o valor de venda R$8. Olha quanto que sobra sobre cada item produzido. Isso não paga. Vocês concordam comigo? Que, tudo bem, aí muita gente escreveu como justificativa que a margem de lucro é muito pequena ou a margem de contribuição ela é ineficiente. Concordo tanto com uma posição quanto com a outra, independente do valor que vocês encontraram. Tá? Porque teve gente que acabou por conta de não raciocinar ou não trabalhar essa figura do rateio, como a gente está fazendo agora, acabou fazendo uma apuração de uma maneira ou de outra forma. Encontraram até valores, em alguns casos, até valores próximos. Tá? Mas aí o que acontece? Se vocês entenderem, a margem de lucro fica muito pequena. E aí isso impacta. Se eu for pagar mais impostos sobre isso, vocês concordam que eu não vou pagar o imposto sobre o lucro, eu vou pagar o imposto sobre o produto, sobre o valor de venda, concordam? E aí, se a gente considerar o exemplo que eu coloquei no markup, que a gente está colocando aí quase 50% de valor de preço, do preço sobre o preço de venda, no imposto, né, o preço de R$10 vai se crescer aí um bom percentual que não vai pagar a margem que tem aqui. Eu vou ter um prejuízo operacional em detrimento da figura de impostos. Isso não é bom. Isso não pesa bem. Isso não é uma boa coisa para o negócio propriamente dito. Então, por isso, na verdade, aí todo mundo chegou à conclusão que os preços, e é isso a grande maioria escreveu dentro dos seus respectivos trabalhos, que os valores de venda precisavam ser revistos.
Só que se vocês não têm a ferramenta do markup, tal como eu já tinha passado na aula anterior, vocês iam ficar a ver navios, porque a gente não ia saber como é que a gente ia operacionalizar isso. Entendeu? Então, vamos ao processo aqui do markup. Eu deixei no exemplo lá na nossa apostila, olha o que eu deixei aqui, ó. Todos esses valores aqui, considerando o custo total de venda. Todo mundo copiou, fez exatamente a mesma coisa. Por que todo mundo copiou isso aqui igual? Porque, obviamente, o valor que vocês têm que estar apurando já estavam estabelecidos. Eu já tinha dito quanto que valia o ICMS, qual era o valor de PIS/COFINS, qual era a comissão do vendedor estabelecido, a margem de lucro que se estabelecia, o imposto de renda incidente e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. E a gente teria um custo total de venda. Só em impostos ou despesas referentes ao processo inerente à venda, a gente teria aí um percentual de 54,93%. Até aqui todo mundo entendeu quando a gente falou do markup sobre isso, né? Sim. Muito bem. Isso aí é bem tranquilo mesmo, não tem errada quanto a essa questão. E aí, todo mundo utilizou o mesmo raciocínio que eu coloquei no material da apostila para vocês. Vocês fizeram considerando um valor de percentual, no caso aqui, o preço de venda tem que ser considerado em 100%, porque ele é um índice. Ele vai estabelecer um fator para vocês poderem, ou um índice ou um fator, para vocês poderem fazer a aplicação do markup, no caso, para vocês encontrarem um preço mais adequado de venda, tanto para o produto A quanto para o produto B. Quando a gente aplica o markup divisor, considerando aquela formulazinha, preço de venda menos custo total de venda sobre 100, que a gente encontra aqui é esse fator aqui, que é 0,45. Você pode utilizar o markup multiplicador. Aqui eu optei por utilizar o markup divisor. O que vai mudar de um para o outro? É que provavelmente no markup multiplicador a gente vai ter um número que não é o zero antes da vírgula. Vamos ter um índice. E no caso do markup divisor, a gente vai ter esse fator aqui para poder estar aplicando. Olha a diferença quando a gente aplica o preço de venda, a gente encontra o preço de venda para o produto A, a gente encontra o valor de 15,22, e o preço de venda para o produto B, que é 11,18, já acrescido da figura dos impostos. Então, a ferramenta do markup, como a gente já tinha falado antes, é uma ferramenta poderosa para a gente poder somar do momento que a gente encontra as informações inerentes ao custo. Primeiro a gente tem que encontrar os custos, para depois a gente conseguir fazer a melhor precificação. Então, quando a gente olha para esse mapa enorme que está aqui, esse mundaréu de exercícios que vocês foram vendo ao longo do tempo, o que a gente encontra aí, na verdade, é uma ferramenta para vocês poderem pôr preço em absolutamente tudo e qualquer coisa que vocês queiram no dia a dia de vocês. Então, não é porque eu estou fazendo isso, ou fulano está fazendo aquilo outro, e Beltrano está fazendo aquilo outro, que vocês têm que seguir. Ninguém é aquela famosa história, como diziam as nossas mães quando a gente era criança. Se um colega nosso fazia um negócio e a gente queria fazer, a nossa mãe não deixava, aí ela falou assim: você não é ele, você não é todo mundo, e você não tem. Se ele pular na ponte, se ele pular de cabeça no chão, você vai pular de cabeça no rio, na ponte, você vai pular junto com ele? Então, mais ou menos a mesma história. A gente não pode seguir a filosofia de onde a vaca vai, o boi vai atrás. A gente tem que entender melhor a estratégia do nosso negócio, como é que a gente estabelece políticas de preço e dentre outras ferramentas mais, para que a gente possa fazer uma melhor precificação. Aqui, se a gente for fazer uma conta básica, olha a diferença. Eu tenho um lucro sobre o produto B de quase R$10. E sobre o produto A, sobre o produto A de quase R$10. E sobre o produto B, eu também tenho uma margem muito boa. Melhora a minha margem de lucro. Por quê? Eu estou considerando as variáveis que não estavam vinculadas ao processo de produção. Mas deles eu preciso para poder estar estabelecendo o meu preço. Agregar essas informações ao meu preço para poder ter um preço coerente.
Porque se vocês adotassem, então, pura e simplesmente, o preço inicial que está sugerido a título de exercício, a gente vê que esse valor não é coerente para a realidade do produto, considerando especialmente os encargos incidentes sobre o processo de venda. Então, isso aí não é legal. Entenderam, gente? Agora eu vou abrir aí a aula. Vou encerrar aqui meu share aqui de aula, meu compartilhamento, e vou abrir aqui agora para a gente poder estar conversando. E aí? Quais as dúvidas que nós temos sobre isso? Sinalizem-me, por favor. Agora eu vou liberar o microfone de todo mundo. Pode abrir. Agora todo mundo fala, né, gente? Professor, no meu caso aí, foi só mesmo... Eu errei nesse cálculo dos custos indiretos aí. Que o markup, na hora de fazer, foi tranquilo. Não achei dificuldade. Eu tenho que rever foi nos custos aí. Eu acabei somando tudo na divisão aí. Então, ele deu um valor muito acima. É o que a gente viu, mas justamente foi o que eu falei. O Oswaldo, quando puxou essa provocação no fórum, eu falei, vocês não consideraram o rateio. Eu acho que eu respondi isso para você, não foi, Oswaldo? Eu acho que eu te dei essa resposta, eu te dei? Foi isso aí. Eu falei sobre isso, não falei? Falei, vocês não estão considerando o rateio. Falei assim, ainda deixei isso. Mas eu já havia dito isso lá atrás, bem lá atrás, sobre essa figura do rateio. Eu só não tinha discutido sobre como vocês iam adotar ou qual critério ia ser adotado para título de rateio no negócio. Mas eu queria que a gente chegasse nesse ponto para a gente poder, vocês chegarem no entrave. Porque, na verdade, vocês iam ter que, se vocês não, logicamente, se a gente não visualizou que existe uma distribuição com relação aos custos indiretos feitos de maneira segregada entre os produtos que a gente está vendendo na nossa linha, automaticamente eu teria que repensar a condição desse produto, repensar a condição do custo indireto vinculado a cada item produzido. Então, eu teria que repensar isso de alguma forma. E aí eu ia chegar nesse problema mesmo, porque vocês iam chegar num ponto, vocês iam chegar, peraí, como é que eu tenho um custo variável para A e para B e não tenho um custo variável, o custo indireto para A e para B, eu só tenho um custo total para os dois. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu organizo esse raciocínio? Como é que a gente trabalha essa forma? Então, isso aí é um elemento muito importante para vocês poderem executar as tarefas de vocês quando vocês forem fazer alguma precificação. Lembrando e reforçando que o nosso caso do nosso exercício, ele versa exatamente sobre a quantidade de itens vendidos. Eu estou parametrizando, eu estabeleci como um critério, um fator de impacto para mim, a produção. Isso pode variar de acordo com o negócio. O que o Sérgio perguntou é o que eu vou repetir novamente para todos. Essa variável que impacta diretamente na sua análise, isso é uma coisa que não vem com uma receitinha de bolo. Vocês vão ter que avaliar caso a caso para poder estabelecer. Então, assim, vocês têm que entender o que tem essa relação, como que se vincula os custos indiretos dentro de cada tipo de negócio que a gente se envolve, tá? Então, assim, eu acho que isso é importante para a gente poder estar sinalizando isso aí para vocês. Alguém mais? Bruna, fala aí. Você vai corrigir o material para postar de novo? Eu vou só ajustar ele aqui, porque eu fiquei na dúvida só com o valor da fórmula. Mas o entendimento está certo, né? Todo mundo entendeu o desenvolvimento, certo? Eu entendi. Dá para fazer uma colinha, professor? Um passo a passo desse daí? Só para a gente ter noção para seguir? Está dentro desse material que está aí. Ele já é o passo a passo. Eu destrinchei justamente nesse sentido mesmo, tá, Sérgio? Se você ver, eu abri item por item. Aqui, ó. Eu fui resolvendo item a item, ó. Custos indiretos. Aí eu vim aqui, expliquei um pouquinho, classifiquei, dividi, fiz o rateio dos custos indiretos para o produto A para o produto B. Depois eu fiz o custo total de produção, a produção por produto A e produto B, separadamente. Eu organizei isso. Posterior a isso,
eu fiz a divisão do custo unitário de produção por cada produto já considerado valor rateado, tá? O que está errado aqui é só isso aqui mesmo. E esse total que eu tenho que conferir, porque eu não sei de onde tirei esse 48.674. E aqui embaixo, eu já fiz a minha divisão do meu valor do meu custo unitário. Aliás, perdão. Eu já considerei... Aqui eu só fiz um exemplo, tá? Só para mostrar a margem de lucro e prejuízo sobre cada produto em função do preço sugerido inicial. E depois, para a gente poder só aplicar e mostrar para vocês, eu apliquei o markup considerando o valor que eu já tinha do custo unitário de produção corrigido para cada um deles. Então, o próprio material que eu mandei já é um roteirinho, porque ele também está escrito. Eu fui escrevendo passo a passo. Os textos que estão aqui, eles estão falando exatamente isso. Está descrevendo, destrinchando ponto a ponto. Tá? Tá certo? Sim, professor. Tá certo? Bom, Riquelme, tem alguma coisa para falar? Ele tá sem áudio, né? Esqueci, desculpe. Esqueci. Thaís, Mariana, Fabiane, Ana. Conseguiu captar? No sábado, você tem aula de horas. Eu pedi para o Sérgio verificar e me passar. Vai definir vocês. Mas você vai gravar e depois a gente vai ter acesso, se não conseguir assistir no sábado? A ideia é eu acho que eu devo conseguir gravar a minha versão. Minha versão é free, né? Eu sou versão pobre, eu não sou versão Universidade de Vassouras, né? Eu sou versão by myself mesmo. Então, assim, a coisa é meio pobre mesmo, entendeu? Então, assim, mas salvo me engano, depois até vou testar se ele grava a reunião pelo meu individual, tá? Eu vou fazer um teste depois. Qualquer coisa eu te chamo, Thaís, para a gente poder fazer um teste aí no Zoom, para a gente poder ver se se dá para fazer a gravação. Só para a gente poder matar isso aí. Você consegue dar um spoiler para a gente, só mais ou menos vai ser cálculo, teoria, como é que vai ser a sua prova? Não sou obrigada da teoria. Ai, Jesus, não sei o que é mais difícil. Também não sei. Eu acho melhor cálculo. Ela é toda obrigatório discursiva, né, professor? Fizeram provas questões teóricas. Então não vai ter nenhuma dessas tabelas, não? Não vai ter cálculo. Eu posso usar elas como exemplo, Ju, como assim, eu posso montar um exercício para vocês discutirem uma tabela ou um número ali, tá? De repente, como vocês já praticaram, eu posso pensar nisso. Só que eu confesso que eu recebi a notícia com relação à V1 ontem, né? Salvo me engano, foi uma diretriz estabelecida ontem. Então, eu confesso que você fala assim, você pensou na prova, como é que você vai fazer? Não pensei na prova. Eu não tenho como te dar um spoiler, Thaís. Infelizmente. Eu gostaria de te dar um prime spoiler aí, mas eu não tenho como te dar esse spoiler, porque você pensou na prova? Não pensei na prova. Mas até sábado eu tenho certeza que você vai ter esse prime spoiler. Não, esse prime spoiler, sei qual é. Estou pensando aqui. Vou filosofar. Eu tenho certeza também que você vai pegar leve na prova, porque você vai pensar que está todo mundo apavorado, sem cabeça para fazer prova. Professor, fale. Eu tenho certeza também que você vai considerar 2 no trabalho para todo mundo. 5! Pode parar, gente. Porque eu não entendi a sua pergunta no primeiro trabalho. Eu não entendi. Você deve ter visto pela minha resposta que eu não entendi o que você perguntou. E na hora de fazer o markup, nos custos indiretos, eu divido por 2. Eu não fiz o rateio. Então, eu acho que todo mundo fez o mesmo raciocínio, ou a grande maioria fez. Só que eu deixei escrito, justamente isso que eu queria falar, Carol. Olha só, eu acho que a gente algumas coisas a gente só consegue se certificar e só consegue trazer maturidade se eu vou falar para o grupo de uma forma geral, tá, gente? Vocês são estudantes, eu já passei por esse processo assim como vocês, e algumas coisas na vida da gente a gente só passa, ou talvez a gente só absorva, depois que passa esse momento que a gente está
nessa coisa da rotina do operacional, constantemente fazendo. Então, assim, isso é ruim. Nesse momento você fala assim, nossa, mas que porcaria, é coisa chata ter que fazer isso, porque é complicado. Mas isso é agora, porque vocês estão estudando. Quando vocês tiverem que vivenciar isso, ou se depararem com uma questão dessa dentro da prática real, do cotidiano de vocês, isso quebra um pouco esse paradigma, dessa percepção de vocês com relação a essa situação. Mas eu digo para vocês, tranquilamente, que eu entendo que se a gente só faz uma coisa na vida, ou melhor, a gente só consegue aprender alguma coisa em alguns momentos quando a gente erra. E, Carol, o espaço de sala de aula, independente dele estar nesse momento online ou estar presencial, ou ser presencial, é o lugar que vocês têm para poder errar. O mercado não vai ter pena de vocês se vocês fizerem alguma besteira que gere um grande prejuízo. Mas o papel e a academia, ele vai aceitar isso tranquilamente. Então, aqui é o lugar para vocês poderem estar errados. Você não precisa pedir desculpas por isso, porque é justamente esse o objetivo da gente poder estar junto, estar fazendo um trabalho junto aqui, estar conversando, estar tirando dúvida, estar tentando ajudar, para justamente vocês poderem minimizar e entender qual é as ferramentas ou quais são as técnicas que vocês vão poder, de repente, em algum outro momento, poder aplicar, tá? Certo? Tá bom. Certo. Certo. Então, assim, não desconsiderem que, assim, eu tô fazendo isso, você fala assim, mas o professor não viu o meu trabalho. Eu vi o trabalho, gente. Eu sei que tem respostas que não estão tão coerentes. Mas é o que eu falei, a grande maioria respondeu desse formato, outras pessoas não responderam. Eu não falei mentira para vocês com relação a essa questão. Então, assim, eu vi os trabalhos de vocês, né? Mas o que eu queria ver e mostrar para vocês é que a gente fazendo junto, vocês têm a oportunidade de poder ver os erros de vocês, que semana passada, aliás, semana retrasada, a galera que pegou a planilha aí viu isso, né? Sacou isso, poxa, eu errei esse negócio aqui, pô, brincadeira, tal. E aí, pô, bobeira que eu dei mole, errei somatório de planilha, coisas do gênero, entendeu? Então, assim, mais pela figura da desatenção, às vezes, do que pelo não saber fazer. Porque o modus operandi a pessoa sabia fazer. O que a pessoa não sabia fazer era o que a pessoa simplesmente errou, foi fazer o lançamento do cálculo aí, entendeu? Larissa, já que eu perguntei de você, fala aí. A Larissa sumida, olha, ela tá vendo novela, cara de pau, ó. Olha isso. Jennifer, tem alguma coisa para falar enquanto a Larissa não surge? Não, tranquilo. Tranquilo? Ana? Vou tentar estudar para ver se eu consigo entender melhor. Muito bem. Larissa, de mim aí, né? Tô te ouvindo, hein? Muito bem. Eu queria me certificar que você estava fazendo isso. Estou fazendo teste com você e com a Juliana, só para poder me certificar disso, tá? Isso é uma estratégia, tá? Deixar registrado. Né? Sempre tem que ter eu no meio da história. Juliana, se a gente não tivermos quem perseguir, a vida do professor não tem graça, não tem sentido, tá? Então, só para deixar registrado. Meu Deus. Que a gente tem que ter algumas pessoas dentro que a gente Tenho sofrido. Tem sofrido, né, Juliana? Sei dessa, né? Mas, gente, olha só. Eu volto a pergunta para vocês com relação, pelo menos, ao formato como a explicação está sendo dada e ao formato como a condução da aula está acontecendo. Para vocês, pelo menos isso está legal? Está ajudando? Tá bacana? Tá sim. Tá sim, professor. Muito bem. Alguém brincou aqui comigo? Eu vou responder depois. Ô, Thaís, depois eu respondo a sua mensagem, tá, ô engraçadinha? Agora que eu vi que você mandou a mensagem aqui. Tá? Vou lembrar. Não, agora tem que responder para todo mundo saber o que é, que história é essa. É verdade. Então, já que eu coloquei na roda, bonitinho. Joga na roda.
Vou jogar na roda aqui. Ela mandou mensagem no chat, muito cara de pau, escreveu assim: conheço esse trabalho aí, né? Tô pegando o meu trabalho, botando na tela para todo mundo ver. Senhora, esse modelo de formatação eu conheço. É mesmo, porque eu copiei o template e aproveitei, logicamente, todo mundo colocou o mesmo padrão de gráfico, de tabelinha bonitinha. Agora, os outros elementos que estão ali com relação à resolução, à discussão resolvida do seu problema, desse exercício, não está igual ao da senhora, eu posso garantir, tá? Então, você não faz drama com relação a isso, tá? Não está copiando trabalho, não, tá, ô engraçadinho? É só para deixar registrado, tá? Tem intriga falou que o senhor está todo errado. Tá vendo? Então, tá vendo, né, Thaís? Então, eu não quis, é só um comentário, tá? Mas, assim, já que você falou aqui no privado, eu acabei comentando, joguei na roda aqui. Oi? Eu podia ter ficado sem essa, hein, Thaís? Não usou ela não, gente, só um comentário. Tá? Mas, Thaís, eu vi chamando diferente. Eu falei assim, o modelo de formatação é meu. A grande maioria fez o mesmo raciocínio, fez o mesmo formato, se você olhar, porque pegou até o exemplo que estava dando da própria material e copiou, não fez diferença. Ficou quase igual, todo mundo fez a mesma coisa. Um ou outro fez um negocinho diferente, ou outro. Fica tranquilo, tá? Mas eu ainda te amo, tá, Thaís? Fica tranquilo, tá? Tá. Bom, gente, olha só. A gente, basicamente, eu acho que as dúvidas estão aí, foram sanadas. Eu espero que realmente vocês estejam gostando desses momentos que a gente está passando junto. Para mim, eu volto a dizer, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso dentro da condição da disciplina, quebrando cabeça para poder alcançar algumas estratégias para que vocês possam estar se sentindo mais confortáveis nesse momento. Então, assim, a minha ideia é justamente isso. E eu espero que vocês, pelo menos, estejam gostando desses nossos encontros, assim, nas terças-feiras, né? Tá. Vamos sim. Estamos, só não gostei desse modelo de prova. Não, mas aí o modelo de prova é uma outra questão sobre comentário. Também não gostei, não, porque bombardearam a gente de trabalho, aí ainda tem mais prova. Quando a gente conversou sobre trabalho, só para a gente poder encerrar o ciclo aqui, eu estou encerrando a aula aqui, porque daqui a pouco eu vou encerrar a gravação, tá? Eu vou conversar com